tarde, pessoal. Então, hoje nós estamos aí mais uma segunda, hoje, dia 28, nós vamos para nossa aula 17. Nós vamos falar hoje de permutação com repetição. Então, há algumas aulas atrás, nós já trabalhamos com permutação, mas quando não tínhamos elementos repetidos. Então, eu vou fazer um exemplo aqui para vocês vão ver que é bem simples. Então, vamos lá. Quantos são os anagramas da palavra UFF, né? Então, vocês estão percebendo que nós temos dois Fs aí, né? Então, para a gente entender melhor essa noção de permutação, é como se os Fs fossem divididos aqui, fossem diferentes. Só que no final das contas, eles vão ser a mesma coisa. Então, eu posso ter UF, F, certo? Eu posso ter também se esses Fs forem diferentes, né? Assim, fossem diferentes, UFF, só para vocês entenderem, certo? Eu posso ter F e U aqui, UF, né? Eu posso ter também esse F aqui, ó, eles vão permutar entre si, certo? E eu posso ter também a palavra aqui, FUF, tá? E aí, se esses Fs fossem diferentes, eu poderia permutar eles aqui, ó. Certo? E aí, pensando assim, fala assim, 3 letras, anagrama de 3 letras é 3 fatorial, né? Mas, o que a gente entende aqui? Como elas são repetidas, eu não vou considerar essa extinção aqui, ó, distinção, quer dizer. Isso aqui é como se fosse uma, isso aqui é como se fosse outra, e essa daqui é como se fosse outra. Então, na verdade, nós temos aí, né, 3 possibilidades, certo? 3 possibilidades. E aí, eu penso, 3 possibilidades, como eu poderia transformar isso aí em uma fórmula, né? Então, nós vamos apresentar aqui a fórmula, e aí, vocês vão observar aqui como é que é a situação, tá bom? Antes de apresentar a fórmula propriamente dita, se fosse sem elementos repetidos, vocês iam fazer 3 fatorial, não é verdade? Só porque eu tenho 2 elementos que se repetem, né? Então, 3 fatorial, todo mundo sabe que é 3 vezes 2 vezes 1, que vai dar 6, certo? Eu não tenho 2 elementos repetidos, então é como se eu dividisse por 2. Então, se eu pensar aqui, ó, em 3 fatorial dividido por 2 fatorial, aí eu encontro, né? 3 vezes 2 fatorial e aqui 2 fatorial, e eu encontro a minha resposta, que é a resposta que eu quero, é a resposta correta, certo? Esse aqui ficou tranquilo eu fazer isso, porque era um número pouco de letras, né? Mas em outras situações a gente vai perceber que às vezes não é tão tranquilo assim. Então, vamos lá. Cálculo do total de permutações de N elementos com X elementos repetidos e Y elementos repetidos. Olha só a minha fórmula. Eu vou colocar permutação de N com X, Y, Z, porque pode ser mais de um elemento repetido, né? Nós vamos ver vários exemplos aqui. Então, como que eu faço?
como eu fiz aqui anteriormente. O total de letras dividido pelo total de repetições, tá bom? Vamos ver isso na prática, que a gente vai entender que é tranquilo e fácil. Vamos lá, gente. Olha lá, um exemplo tranquilo. Quantos são os anagramas da palavra arara? Arara tem 1, 2, 3, 4, 5 letras. Então, o seu N, olha lá, P de N. O N, aqui, ó, ele vai ser 5, certo? Vamos pensar aqui, eu tenho quantos A? Eu tenho 3 A e tenho 2 R's, né? Então, eu vou fazer aqui em cima, ó, permutação de 3,2, certo? Porque eu tenho 5 letras, só que 3 se repetem e 2 também se repetem. Como que eu vou resolver isso? 5 fatorial sobre 3 fatorial sobre 2 fatorial. Eu poderia colocar o 2 primeiro? Poderia. Ficaria tranquilamente a mesma coisa, certo? Que a ordem dos fatores não altera o resultado, tá bom? Aí, 5, vocês se lembram como é que faz isso? Eu vou resolver o 5 até chegar no 3. Então, vai ficar o quê? 3 fatorial. Então, aqui, 3 fatorial, como eu vou cortar esse com esse, eu vou desenvolver o 2, vai ficar 2 vezes 1, ok? Então, eu venho aqui, ó, olha que legal. Então, qual que seria a resposta disso? 5 vezes 4, eu tenho 20. 2 vezes 1, 2, certo? E aí, eu tenho como resposta 10 anagramas. Então, quantos são os anagramas da palavra arara? Eu tenho 10 anagramas, certo? Agora, gente, vamos trabalhar com esse exemplo aqui. Ele é um pouquinho diferente, aí não fala de anagramas, mas a gente vai resolver ele por anagramas. Quer ver? Então, vamos prestar atenção aqui. Dando um passo por vez para cima ou para a direita, quantas são as possibilidades de ir de A até B? Então, vamos pensar. Eu só posso andar para cima e para direita. Então, vamos pensar aqui em algum caminho aqui que eu possa traçar. Então, nós vamos fazer um caminho aqui. Aliás, nós vamos fazer 2 caminhos para vocês entenderem. Olha, só posso andar para a direita, ó, eu posso andar para cima e posso andar para a direita. Então, cima, toda vez que eu andar para cima, eu vou chamar de C. Toda vez que eu andar para a direita, eu vou chamar de D, certo? Então, vamos fazer um possível caminho. Olha só, eu vou vir aqui, certo? Então, andei para direita, ok? Agora, eu vou vir aqui, então, andei para cima, certo? Aí, eu vou andar mais uma vez pra cima. Presta atenção no meu caminhozinho lá. E agora, lógico, aqui eu vou andar pra direita. Eu vou dar outro passo pra direita. E eu vou dar outro passo pra direita. Perceba, isso aqui é um anagrama. É uma palavra sem sentido, mas é um anagrama. Vamos fazer outro caminho? Vamos fazer outro caminho. Então, aqui, ó, eu vou pra cima, certo? Eu vou andar pra direita. Vou andar pra direita de novo. Vou andar pra direita de novo, certo? Vou andar pra direita novamente e agora eu vou andar para cima. Perceba, todos os caminhos que eu posso fazer, eles vão ter essa quantidade de letras, só que elas vão permutar entre si, porque eu só posso para a direita e eu só posso para cima, tá bom? Desculpa, enrolei a língua aqui. Então, vamos pensar. Em todas essas situações aqui, eu tenho 4 letras D, ó, 4 letras D. E eu tenho quantas letras C? 2 letras C. Ao todo, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, certo, gente? Então, eu tenho 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu vou fazer permutação de 6
com repetição de 4 e 2. Olha que tranquilo. E eu vou ter o total de caminhos que eu vou encontrar aí. Gente, essa questão aqui, ó, cai, viu? Cai de várias outras maneiras. E tem até uma questão do Enem sobre isso aqui, tá bom? Então, vamos lá. Vai ficar o quê? 6 fatorial sobre 4 fatorial vezes 2 fatorial, certo? Eu vou desenvolver o 6 fatorial até chegar no 4, ok? Então, vai ficar 4 fatorial e aqui eu desenvolvo bonito. 6 vezes 5 vai dar o quê, gente? Vai dar 30, certo? 2 vezes 1, 2. Então, eu vou ter 15 possibilidades de caminhos diferentes, certo? Continuando aqui, quantos são os anagramas da palavra cachorro? Essa tá muito tranquilo, porque vocês já estão aí se familiarizando com a situação. Então, cachorro tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, ao todo, cachorro tem 8 letras. Agora, vamos entender aqui. Eu tenho 2 Cs, certo? Eu tenho 2 Os e eu tenho 2 Rs. Então, vai ficar assim, certo? Então, é isso, gente. Aí, eu vou resolver 8 fatorial e aqui embaixo 2 fatorial, 2 fatorial e 2 fatorial, certo? Aí, vamos resolver isso aqui. 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 fatorial, ok? E aqui o 2 fatorial. Esses aqui eu já vou desenvolvendo, certo? Vai ficar 2 vezes 1 vezes 2 vezes 1, certo? E aí, eu vou cortar aqui o que eu posso estar cortando. Olha só, 4 eu já vou dividir por 2, ó. Aqui vai ficar o quê? 2. Aqui, ó, já vou dividir. Então, aqui vai ficar 3, ok? E aí, o 1 aqui embaixo, ficou só 1, não precisa de eu colocar. Fazendo essa continha aí, 8 vezes 7 vezes 3 vezes 5 vezes 2 vezes 3, vai dar 5.040, gente. Então, isso aqui vai dar 5.040. Nossa, professora, eu não gosto assim de cortar. Então, multiplica tudo e depois divide por 4 aqui, que é o resultado de baixo, tá bom? Então, agora nós vamos para uma falando de moedas. Uma moeda é lançada 5 vezes. De quantas maneiras se pode ocorrer 3 caras e 2 coroas? Então, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5 lançamentos, certo? Então, eu vou chamar cara de K e coroa de C. Então, eu quero ter 3 caras e 2 coroas. Então, logo de cara, eu vou colocar aqui, ó, K, 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 coroa, coroa, certo? Aí, vamos supor que eu vou lançar novamente, ok? Então, agora, eu vou ter coroa, coroa, cara, cara, cara. E assim por diante. Concorda comigo que eu vou ter 3 repetições e 2 depois? Então, é só fazer o cálculo. Ao todo, eu não tenho 5, então vai ficar o quê? Permutação de 5 com repetição de 3 e 2. Gente, muito fácil, muito tranquilo. Então, vamos lá. Aqui vai ficar o quê? 3 fatorial e 2 fatorial, certo? Então, 5 vezes 4 vezes 3 fatorial. Aqui embaixo, 3 fatorial. E eu já vou resolver o 2 fatorial. Cortei, cortei. Ficou o quê? 20 sobre 2. E eu tenho como resposta 10. Gente, matéria fácil, só pensar um pouquinho, tranquila, facinho, faça a lista, tá bom? E amanhã vem pra minha aula. Beijinho, até mais.